Você carrega um inimigo tão íntimo que raramente ousa encará-lo no espelho. Ele conhece seus medos, seus desejos mais profundos, e se disfarça com a sua própria pele, silencioso, esperando que você se entregue à sua traição diária. Você foi ensinado a confiar em si mesmo, mas essa confiança é a prisão que ele construiu para dominar a sua razão. O perigo não está além de você, mas exatamente onde você menos quer procurar. Dentro do reflexo que insiste em enganar sua alma. O verdadeiro adversário não é estranho, é você, habitando um território onde a guerra acontece em silêncio e as vitórias são perdas ocultas. Você está pronto para reconhecer este rosto que não mente, mas trai? Em um território onde o silêncio domina, a batalha mais feroz acontece longe dos olhos dos outros, dentro da mente humana, esse campo de guerra invisível onde sombras tomam forma. Aqui, as certezas se desfazem como névoa ao amanhecer, e o inimigo não é uma presença externa, mas uma força insidiosa que se camufla entre suas próprias memórias e ambições. É um jogo antigo, invisível, onde a confiança que você construiu se torna a armadilha perfeita, e cada passo dado pode ser um movimento calculado para sua queda. Este mundo não tem aliados reais, apenas reflexos enganadores que repetem verdades corrompidas, alimentando dúvidas que corroem a razão. Imagine estar preso em um labirinto de espelhos, cada um refletindo uma versão distorcida de você mesmo, e perceber que a saída está bloqueada por aquele que usa seu próprio rosto para lhe negar a liberdade. É nesse cenário sombrio que a verdadeira luta pelo poder surge, silenciosa e implacável, aguardando para revelar seu preço oculto. A primeira verdade que poucos ousam encarar é esta: o maior inimigo não usa uma máscara, ele veste sua própria pele. Na guerra que se trava dentro de você, não há confronto aberto nem batalhas anunciadas. O inimigo prefere infiltrar-se silenciosamente, movendo-se como um lobo sob o disfarce do seu rosto, usando cada confiança que você depositou para te desarmar por dentro. Essa traição não clama por sua atenção. Ela cresce nas sombras, alimentada pelas suas dúvidas mais íntimas, transformando certezas em areias movediças. Nunca houve batalha mais cruel do que aquela onde o oponente conhece cada fraqueza sua, pois ela não precisa de força bruta. Seu arsenal é a mente, seu campo de batalha é o silêncio, e sua arma é a ilusão de controle. É uma guerra sem testemunhas, em que a vitória é apenas a negação da própria derrota, e a derrota, o silêncio que segue mesmo após sorrir para o próprio reflexo. Esta é a regra imutável: quem domina o inimigo dentro de si, caminha sempre à frente. Quem o ignora, está condenado a repetir o ciclo, preso em um jogo de sombras onde a única certeza é a sua própria queda. Ele está sozinho em um quarto escuro, a única luz vem de um espelho envelhecido que reflete seu rosto cansado. O silêncio é pesado, quase sufocante, interrompido apenas pelo som distante de sua própria respiração. Ele se aproxima do vidro, observa cada linha, cada sombra que o tempo desenhou em sua pele. De repente, percebe que o reflexo pisca antes dele, um movimento sutil, quase imperceptível, uma cópia rebelde que sorri com uma certeza que ele não sente. O ar se torna frio, e o espelho passa a emitir um sussurro inaudível, carregado de segredos e ameaças. Ele tenta afastar-se, mas o reflexo avança, um passo fora da imagem, revelando olhos que queimam com sua própria dúvida. Não há portas para fugir, nenhum canto para se esconder. O inimigo está impregnado em cada célula, vestido com a sua própria face. Por um instante, eles se encaram, duas almas em guerra, um silêncio eterno pulsando entre eles. Então, sem aviso, o reflexo sorri pela última vez antes de desaparecer, deixando-o sozinho com o vazio do seu próprio medo. O quarto permanece mudo, mas a batalha não acabou. Ele se lembra do último momento em que decidiu ignorar aquele sussurro interior, aquela dúvida que tentou calar. Naquele instante, entregou-se à ilusão de controle, acreditando que o inimigo era outro, distante, fora dele. Agora, tudo está desmoronando. As certezas que antes o sustentavam se desfazem em cinzas, e a confiança que depositou em si mesmo se revela uma armadilha cruel. Ele sente o peso da traição, não de um estranho, mas daquele reflexo que ele mesmo alimentou, que o enganou com promessas vazias. A solidão se intensifica, profunda e quase palpável, enquanto percebe que durante todo o tempo esteve lutando contra fantasmas externos, quando o verdadeiro golpe veio de dentro. Cada pensamento se torna uma lâmina, cada memória um espinho que sangra dúvidas incessantes. Ele sabia, de algum jeito sabia, mas escolheu fechar os olhos. Agora, no silêncio opressor, resta apenas o eco do que foi perdido. Sua própria paz, a certeza, a liberdade. O inimigo venceu sem disparar um tiro, sorrindo por trás do seu rosto. E ele está ali, quebrado, olhando para o vazio, sabendo que essa derrota é sua, uma queda silenciosa sem testemunhas. No fundo do abismo silencioso onde se perdeu, uma fagulha rompe a escuridão. A verdade não invade com luz, mas com o frio cortante de um espelho estilhaçado. Ele percebe que o inimigo nunca vestiu outra face,
estava cravado na mesma pele que carrega, escondido sob o mesmo olhar cansado. A dor não é um castigo, mas um reflexo da traição que ele mesmo cultivou em silêncio. Cada dúvida ignorada foi um convite para que esse espectro se fortalecesse, consumindo sua razão até restar apenas fragmentos distorcidos de quem ele acreditava ser. O silêncio que antes o aprisionava agora revela sua essência. Uma prisão sem grades, construída pelas próprias mãos. Não há vilão externo, o cárcere é interno, e a chave foi perdida nas sombras da confiança cega. Não se trata de se livrar do inimigo, mas de enxergá-lo, nu, impiedoso, próprio. E assim, no coração do vazio, ele entende que a verdadeira luta nunca foi contra outro, mas contra a imagem que habita seu próprio rosto. A máscara cai, e o espelho final fica em pedaços. Não há volta, só um nome descoberto no fundo do reflexo. Ele mesmo. Desde os primórdios, a alma humana habita uma terra marcada por espelhos quebrados, imagens que refletem e distorcem, revelando ao mesmo tempo quem somos e aquilo que tememos ser. Nietzsche já sussurrou sobre o abismo dentro de cada um. Aquele que nos observa e nos julga, e ao qual somos incumbidos de encarar, se não ficamos presos na vingança da própria sombra. É paradoxal. Buscamos dominar o mundo exterior, enquanto ignoramos o império invisível que corrói nossa mente em silêncio. Sun Tzu ensinou que a maior vitória é sobre si mesmo. Mas quantos poderiam reconhecer o preço dessa batalha, quando o adversário veste a própria pele? A liberdade proclamada por muitos é uma cela enfeitada, pois a verdadeira liberdade exige o reconhecimento doloroso de que o inimigo não está no outro, mas na guerra interna onde razão e dúvida travam uma dança eterna. Sêneca falou do controle que não se pode tirar do tumulto interno. Talvez porque o controle total seja uma ilusão engendrada pela própria mente, que se ergue e se sabota. Assim, o maior poder está justamente nessa aceitação amarga. O domínio só existe onde se entende a fragilidade, e o silêncio, onde se revela o ruído que ninguém ousa escutar. Porque dominar a si mesmo é reconhecer que o maior inimigo não nos ataca. Nós o abrigamos, todos os dias, sob a própria pele. A verdade que poucos ousam reconhecer é esta. O poder sobre si mesmo não nasce da força bruta, mas da vigilância implacável sobre cada sombra interna. Não se trata de eliminar o inimigo, mas de monitorar suas armas. Dúvidas, medos, falsas certezas, como um sentinela que nunca dorme. No mundo sombrio das batalhas internas, a fraqueza é oferecida no instante em que você relaxa, acredita demais ou ignora o ruído dentro de si. A armadilha fatal não vem do outro, mas da confiança cega no próprio reflexo. Por isso, o exercício não é o conforto da ilusão, mas a disciplina fria de reconhecer a traição, sempre que ela surgir, e neutralizá-la antes que cresça. É entender que todo pensamento pode ser um veneno ou uma espada, dependendo de quem o empunha. O controle real exige desconfiar do que parece ser seu e nunca deixar que o inimigo goze de calma. Aquele que sabe disso já venceu metade da guerra. O desafio, agora, é aplicar essa vigilância brutal sem sequer piscar. Você está pronto para isso? A realidade é simples e implacável. Há aqueles que ouviram esta mensagem e seguirão adormecidos, buscando consolo nas mesmas dúvidas que os corroem em silêncio. Esses continuarão prisioneiros do reflexo que os trai, confortados pela ilusão da certeza, incapazes de romper o ciclo. E há os que despertaram, não pela emoção passageira, mas pela verdade amarga que reverbera na alma, pela vigilância incansável que escolhem carregar. Esses poucos entendem que o controle não é concessão, mas uma luta constante contra a traição interna, um combate sem testemunhas nem descanso. Entre o conforto da ignorância e o perigo da consciência, não há neutros. Você já se encarou no espelho e sentiu o abismo que sorri de volta? Se sim, sabe que não há fuga. O destino está selado. Ou você domina esse inimigo silencioso, ou permanece sua vítima pela vida inteira. A diferença está na atitude, não no momento, nem nas palavras, mas na decisão irrevogável. E enquanto muitos esquecem o que viram aqui, um sussurro permanecerá, cortando o silêncio. O maior inimigo habita seu próprio rosto. O inimigo sempre esteve ali, não do outro lado do espelho, mas no reflexo que tantas vezes evitamos encarar. Agora, com calma, percebemos que a batalha não é contra sombras externas, mas contra as imagens inquietas que habitam dentro de nós. Os sinais estavam sempre ali, nas dúvidas sussurradas, nas certezas que desmoronam, naquele silêncio onde tantas vezes preferimos fugir. Observar sem pressa, sem urgência, sem o desejo de controlar tudo, essa é a verdadeira arte. Como soicos antigos, aprendemos que a presença serena e a temperança nos dão mais poder do que gritos e lutas infinitas. A força silenciosa nasce do entendimento de que, ao invés de reagir, devemos acolher, permitir que o silêncio revele o que a mente tenta encobrir. Convido você a escutar mais, falar menos, e a olhar para dentro com olhos que não julgam, mas que reconhecem. Há uma sabedoria antiga nas pequenas pausas, nas dúvidas aceitas sem medo, no respeito profundo pela complexidade que reside em cada um de nós.
Na ausência da pressa, o verdadeiro controle começa, não para dominar o mundo, mas para não ser dominado pelo que habita seu próprio rosto. E então você entenderá que essa batalha interna não é o fim, mas o começo. O ponto silencioso onde a máscara cai e o eu emerge em sua forma mais pura. Às vezes, o que não dizemos é o que mais ressoa. Aquilo que evitamos encarar é onde mora nossa maior liberdade. Apenas observe. E deixe que o reflexo se transforme, lentamente, diante de você.